ele vai te mandar mensagem, ele vai voltar. Eles sempre voltam, nem que seja pra mandar um oi, como você tá? Só queria saber isso. É um instinto masculino de idiotice. Mas você não pode reger sua vida em torno dele voltar pra você, só pra encher o seu ego. Na real, ele voltar pra você é uma consequência de você ter se afastado dele, de você estar tão focado em você que ele notou a sua ausência. Mas você não tem que pensar nisso. Você tem que seguir a tua vida. E eu espero que quando você voltar, você esteja forte o suficiente pra mandar ele embora de novo. Que você tenha força pra saber dizer não. Não dá mais. Eu acho que quando uma pessoa está destinada a ser sua, ela nunca vai embora. Ela tira um tempo, fica longe, amadurece, muda algumas coisas e depois ela volta. Se for pra ser, ela vai voltar, porque ela está destinada a você. E nada, nem ninguém, muda isso. Bom, eu quero começar esse vídeo de hoje colocando uma música pra vocês que reflete muito bem o que eu quero falar a partir de agora. Ela não é o tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e o paraíso é na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Minha mente nem sempre tão lúcida, é fértil e me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar, mas ela vai voltar, mas ela vai voltar, mas ela vai voltar. Bom, para aqueles que reconheceram a música, é claro que ela não é do Luan Santana, porém a letra, de certa forma, combina muito mais com ele. Agora, vamos falar então. Primeiro, vamos começar pela música, né? Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa. Ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. É discreta e cultua bons livros, ama os animais. Minha mente nem sempre tão lúcida é fértil e me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Deixa eu te levar para ver o mundo, baby. Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser. O que essas palavras, o que essas frases dentro da música, né? É claro que a música em si ela é uma música muito boa, tá? Brincadeiras à parte aqui. A questão não é a qualidade da música, da letra, do ponto de vista poético, tá? Mas sim da mensagem, tá? E o que ela transmite? Em primeiro lugar, né, como qualquer obra, às vezes você está escrevendo sobre algo ou alguém, não necessariamente sobre a sua perspectiva, não estou dizendo que é o caso ou não, tá? Mas o fato é que dentro dessa letra está muito do sentimento masculino sobre o assunto. Então eu coloquei para vocês dois exemplos, né? Um homem e uma mulher abordando sobre a mesma questão, tá? E dentro dessa perspectiva toda aí, o que a gente pode notar é o seguinte, tá? Existe uma diferença na busca pelo retorno, né? Pela volta desse ex e tudo mais dessa pessoa. Geralmente, para elas, o maior significado da volta está totalmente ligado ao valor delas. Ou seja, é uma relação muito direta com o próprio ego, tá? Então, assim, até existe uma certa assim, sensação poderosa de logo após o retorno, né? Então, os caras, né? Eles sempre voltam, eles sempre mandam mensagem, isso e aquilo, né? E aí você vai ter que ter força para poder dizer não. Então, essa mensagem, de certa maneira, é um indicativo do quanto que, na real, né, o que se tem ali mesmo é o sentimento de fato, né, de poder dizer não, de ter essa capacidade de ter não só a capacidade, né, mas de fato a palavra poder, né? Então ser poderosa o suficiente para tal. E aí a consequência, como eu falei, é de que o seu valor agora foi carimbado mais uma vez, confirmado, né? Já para o homem, toda vez que eu falo, né, a respeito do assunto com algum, inclusive esse insight, digamos assim, veio por meio de uma conversa com um inscrito aqui do canal, né, lá no direct do Instagram. Então,
Mas isso acontece com certa frequência, não é a primeira vez que eu falo com alguém acerca de um assunto similar, de que no homem é muito mais esse sentimento de que, nossa, será que eu tô perdendo muito? Porque talvez ela era tão incrível, né? Ela era minha honradinha, né? De certa forma, né? Claro que os caras que vão falar comigo têm uma noção do assunto e tudo mais, porém ainda assim vem esse sentimento, tá? Então vem aquela dúvida, será que eu falhei? Será que eu saí do polo masculino ou não? Né? Talvez eu tenha falhado, talvez isso, aquilo e tal. Então, raramente o homem ele tá preocupado assim por esse retorno apenas para poder dizer não e tal. Não, agora eu quero ser o cara e tal. Ou seja, esse retorno, né? Essa volta delas ligado muito ao ego. É claro que acontece para os dois lados isso, mas o que eu noto é que para o masculino esse efeito é muito mais a questão até mesmo territorial, né? Então o homem ele tinha ali aquela mulher e tal nos braços dele, né? De certa maneira, né? Sendo a parceira e tudo mais. E aí a partir do instante que isso termina, seja, sei lá, por qual razão, né, for, né, vem essa sensação, né, de que de repente ele poderia ter feito algo diferente, né, de que ele poderia ter, né, dado a ela o mundo, né, ter levado ela para ver o mundo, ter mostrado para ela o melhor que ele poderia ser, né, como diria na canção ali. E aí começa esse sentimento, como eu falei, de colocar essa figura do passado, né, como uma figura que de repente seria o ideal do feminino, né? E aí vem o ponto, tá, principal que eu quero falar com vocês aqui hoje no vídeo, é que geralmente, né, pelo homem ter esse perfil aí de buscar esse sacrifício, de sempre se colocar como culpado, de assumir responsabilidades de fato, né? E até mesmo por coisas que estão fora do alcance dele, como seria, de repente, um caso aí de término, enfim, né? Por isso que muitos ficam nessa de ficar encontrando motivos pro fim e tudo mais. Eu quero mostrar ser um homem melhor e tudo mais. Mas a real é que o que você tem que entender é que não. Ela não é uma mulher perfeita que você perdeu ou alguma coisa assim, tá? Também não era, o destino quis assim, não sei o que, não. Simplesmente o que você tem que entender é que existem situações momentâneas, conexões momentâneas, enfim, como queira chamar, que acontecem na nossa vida e a gente não pode ficar preso a esse passado, tá? Eu até descobri durante o vídeo, né, de que a música, né, que é Ela Vai Voltar Aí, ela tem meio que um subtítulo, né? Todos os defeitos de uma mulher perfeita. E esse subtítulo, ele é importante pelo seguinte: todos os defeitos de uma mulher perfeita, ou seja, ela tinha defeitos sim, tá? Ela não era perfeita, tá? A perfeição, teoricamente, indica, né, a ausência de defeitos, ok? Então, esses defeitos, eles existem, você tem consciência disso, só que, né, a escassez, né, na essência nesse caso, ou seja, você pode até ter opções no mercado aí pra você e tal, mas esse sentimento de escassez do tipo, a minha honrada, a mulher que era para mim, a alma gêmea, eu perdi. Eu quero que vocês, né, e qualquer head é uma lição básica, né? É importante vocês entenderem que esse perfil não existe. Não existe alma gêmea, ok? Então, é importante justamente por conta, né, desse sentimento que está muito ligado, não exatamente à alma gêmea, num contexto mais romântico da coisa, mas como eu falei, nesse sentido de que, poxa, será que eu estraguei alguma coisa? Ela era uma moça tão bacana comigo e não sei o quê, né? Nós éramos jovens, estávamos juntos naquele momento, né? Isso acontece muito, principalmente em época de adolescência e tudo mais. Então, toda essa perspectiva que você tem acerca dessa mulher que na sua imagem ficou guardada essa ideia de quão incrível ela era, de quão especial ela era, no fim, não é real, tá? É uma ilusão que você está comprando, de certa maneira, para jogar uma responsabilidade para você, tá?
para que você tenha essa coisa, né, de, né, buscar razões, buscar a lógica para responder tudo. Nem sempre existe lógica para responder tudo, é claro. Mas o que existe de fato é que esse sentimento ele é normal, ele faz parte, né, da vida de um homem e tal. Porém, assim como o sentimento da preguiça, são vários sentimentos que passam, né, pela nossa vida, que não significa que você deve aceitá-lo, tá? Então, se você tiver preguiça, por exemplo, e ficar parado, você não vai sair do lugar, certo? De mesmo modo, este outro sentimento, essa ideia, né, dessa mistura, né, de o homem territorial mais o aspecto, né, de que ele não quer aceitar ali o fim dessa conexão e tudo mais, são coisas perigosas demais para você alimentar, e a consequência pode ser muito negativa lá para frente. Então, entender, aconteceu, não deu certo, bola para frente, né? E você continua no seu caminho, né? Buscando o seu desenvolvimento, porque você tá aí, você continua, tá bom? Então tenha isso em mente, beleza? Então é isso, cowboys, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.